paz do Senhor, meus irmãos. Bom, estou aqui hoje para o nosso devocional, né? Conforme foi estabelecido. E eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14. O texto é um pouco grande, mas eu vou ficar somente com 2 versículos. Mateus 14, do versículo 28 e 29. A palavra do Senhor diz o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu acho essa palavra tremenda porque o texto nos fala, né, o texto completo nos fala que Jesus já havia ordenado que os discípulos fossem para o outro lado, no barco. E Jesus ficou ali, despedindo a multidão, e depois ele subiu ao monte para orar, e só depois ele foi encontrar com os discípulos. E Jesus viu que o barco já estava distante, então ele foi andando sobre as águas, rumo ao barco. Os discípulos, quando viram, ficaram com muito medo, né? Acharam, a palavra do Senhor fala que acharam que era um fantasma. Eles ficaram assustados, mas Jesus os tranquilizou e disse que era ele. O que é interessante também é que neste momento o mar estava revolto, as ondas estavam agitadas, os discípulos não conseguiam remar, não conseguiam seguir adiante para onde eles deveriam ir. E naquela ocasião, Pedro se empolgou. Pedro falou: Senhor, se for realmente o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou para Pedro: Vem. Olha só que privilégio de Pedro, né? Jesus falou: Vem, Pedro. E Pedro, com sua fé, eu fico imaginando a cena: Pedro descendo do barco, pisando nas águas agitadas, porque até aquele momento as águas ainda estavam agitadas. E ele começou a andar sobre as águas para encontrar com Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento que Pedro começou a olhar para as circunstâncias, quando ele começou a olhar o mar agitado, as ondas agitadas, ele começou a sentir medo. Ele teve medo. E neste momento, ele começou a afundar. Começou a afundar porque ele sentiu medo. Ele olhou para as ondas. Ele tirou os olhos de Jesus. Só que mesmo ele estando com medo, ele clamou por Jesus. Ele falou: Jesus, me socorre, me ajuda. E o que Jesus fez? Jesus estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e levou Pedro de volta para o barco. E a palavra do Senhor fala que quando eles entraram no barco, o mar se acalmou. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Enquanto nós estamos olhando para o alvo, nós vamos conseguir caminhar ao encontro dele. Mas no momento que nós começarmos a olhar para o lado, começar a ver as tempestades, começar a ver as dificuldades, nós vamos começar a ter medo e perder a nossa fé. Mas mesmo tendo medo, mesmo que a nossa fé seja pequena, se nós clamarmos a Jesus como Pedro clamou, ele vem e estende a mão e nos ajuda. E ele ainda acalma a tempestade, acalma as ondas. Então, é olhar para o alvo, olhar sempre para Jesus, independente de qualquer circunstância. É olhando para ele que nós vamos conseguir chegar do outro lado. É olhando para ele que nós vamos conseguir andar sobre as águas. Amém? Que essa palavra fique com vocês.